E aí, pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Começando agora mais um vídeo do canal Rankings do Futebol Brasileiro. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Espero que vocês gostem do conteúdo que a gente traz por aqui, né? Inicialmente era uma vez na semana e esse é o objetivo. Agora, nos últimos dias, a gente está lançando até mais vídeos, né? E se você caiu por aqui, como eu já estou acostumando a dizer, com certeza é porque você curte futebol. Então já é o primeiro passo para você apreciar nosso conteúdo. Esse canal que é um canal que traz muita informação, opinião, é um canal que traz muito material sobre o futebol brasileiro, né? Então já vou pedindo com certeza para vocês se inscreverem aí no canal, acionar o sininho, né? Curtir o vídeo, que com certeza vocês não vão se arrepender, tá bom? Essa semana o tema que eu tô trazendo aí pra gente em, em referência aos campeonatos estaduais, né, que foram os primeiros que voltaram aí nesse final de pandemia, vamos dizer assim, né? Tomara que a gente já esteja na parte de descendência aí das curvas, né, de transmissão. Então, os primeiros campeonatos que voltaram são exatamente os campeonatos estaduais, que há muito tempo já são os primeiros também que começam, né, na nossa temporada. São os mais antigos, né? O mais antigo é o Paulista, de 1902. O Carioca, mais ou menos, também dessa época. Todos os grandes campeonatos estaduais do Brasil, que estão representados nessa imagem da capa do vídeo aqui, são muito antigos, né? E é o campeonato estadual onde se encontra a maior quantidade de taças das equipes, né? Então é muito comum as grandes equipes do Brasil terem 30, 40 taças do campeonato estadual, né? Mesmo nos campeonatos mais disputados, como o Paulista, como o Carioca, né? Os grandes times já passaram das 20 taças, né? Só que a gente vai fazer um recorte aqui dos 25 clubes com mais títulos, tá bom? E aí a gente começa no número de 30. Então todos esses clubes que vocês vão ver aqui hoje tem 30 ou mais estaduais. Tá? E eu vou testar aqui hoje, pessoal, uma, uma coisa nova aqui no canal, que eu vou deixar uma musiquinha de fundo aqui, tá certo? Para ver se dá certo, né? Se combina. Bacana. A primeira música aí é do canal 100, tá bom? Vamos lá então. Sem enrolação, vamos direto para os 25 clubes com mais títulos estaduais, né? E na 23ª posição tem 3 clubes empatados. O Botafogo da Paraíba, o Corinthians e o CRB, né? Agora nas próximas telas a gente vai ver curiosidades, né? Destaques da trajetória desses times nos estaduais. O Botafogo Futebol Clube, João Pessoa, foi fundado em 1931 e já conquistou 30 títulos paraibanos. Ele foi tetracampeão uma vez, a maior sequência de títulos do clube. E o primeiro título dele foi em 1936, ou seja, 5 anos após ser fundado. Desses 30 títulos, o Botafogo da Paraíba conseguiu 6 vezes ser campeão invicto e é o atual tricampeão do Campeonato Paraibano. O Esporte Clube Corinthians Paulista é um time de São Paulo, é o time de São Paulo com mais títulos paulistas, tem 30 títulos. Foi fundado em 1910, 4 anos depois ganhou seu primeiro campeonato paulista, em 1914. Foi 4 vezes tricampeão, atualmente ele é o tricampeão. Ele pode chegar numa marca que nenhum clube chegou, que é ser tetracampeão paulista. E foi 5 vezes campeão invicto. O último desses 3 clubes com 30 títulos é o Clube de Regatas Brasil, né, de Maceió, conhecido como CRB, fundado em 1912, tem 30 títulos alagoanos. Foi 2 vezes tetracampeão e ganhou o primeiro título em 1927, 15 anos após a fundação. O último título do CRB lá em Alagoas foi em 2017. Na 21ª posição, com 31 títulos, né, temos 2 clubes, um do Rio de Janeiro e um do Piauí. Do Rio de Janeiro é o Fluminense e do Piauí é o River. Fluminense Futebol Clube
do Rio de Janeiro, fundado em 1902, ganhou 31 títulos cariocas. O primeiro título do Fluminense no Campeonato Carioca foi em 1906, quando ele emendou 4 títulos seguidos, sendo a melhor marca do clube até hoje em sequência de títulos, esse tetracampeonato. Foi 3 vezes campeão invicto e o último título do Fluminense no Campeonato Carioca foi em 2012. Já o River Atlético Clube é de Teresina, no Piauí, e foi fundado em 1946. Tem 31 títulos piauienses, é um dos mais novos da lista que a gente vai ver aqui hoje. Conseguiu um heptacampeonato entre 50 e 56. Não foi campeão em 57 e emendou um hexa entre 58 e 63, ou seja, em 14 campeonatos entre 1950 e 1963, o River ganhou 13. O primeiro título do time foi em 1948 e ele é o atual campeão lá do Piauí. Na 20ª posição, o único time do país com 33 títulos estaduais é o Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa Futebol Clube, lá de São Luís, no Maranhão. Foi fundado em 1923 e foi ganhar o primeiro maranhense em 1933, 10 anos depois. Tem 33 títulos do Maranhão e foi pentacampeão entre 1984 e 1988. Foi 8 vezes campeão invicto do Maranhão. O último título do Sampaio Corrêa foi em 2017. Na 19ª posição, é o 19º clube brasileiro com mais títulos estaduais, é o Sergipe. Clube Esportivo Sergipe, com 35 títulos sergipanos. Ele é de Aracaju. Foi fundado em 1909, ganhou o primeiro título 13 anos depois, em 1922. A melhor marca de títulos seguidos é um hexacampeonato entre 1991 e 1996. E o último título do Clube Esportivo Sergipe foi em 2018. Na 17ª colocação, temos empatados 2 clubes. O América Futebol Clube, de Natal, no Rio Grande do Norte, e o Clube de Regatas Flamengo, ambos com 36 títulos. América Futebol Clube de Natal é o segundo clube com mais títulos potiguares, foi fundado em 1915, tem 36, como já foi dito, foi 2 vezes tricampeão, e o primeiro título veio 4 anos após sua fundação, em 1919. Dos 36 títulos, em 6 deles o América foi campeão invicto. O último título do América Futebol Clube é em 2019, ou seja, ele é o atual campeão potiguar. O Clube de Regatas do Flamengo, do Rio de Janeiro, foi fundado em 1895, é o clube dessa lista mais antigo. Tem 36 campeonatos cariocas, sendo que em 5 vezes ele conseguiu emendar 3 títulos, ou seja, foi 5 vezes tricampeão. E desses 36 títulos, ele ganhou 6 invicto. O primeiro título veio em 1914, 19 anos após sua fundação, e ele é o atual bicampeão carioca. Na 16ª colocação, ou seja, o 16º clube brasileiro com mais títulos estadual, é o Rio Branco, do Espírito Santo, com 37 títulos. É o maior campeão capixaba, o Rio Branco Atlético Clube, time de Vitória, fundado em 1913. Conseguiu seu primeiro título 5 anos depois de sua fundação, em 1918, e foi hexacampeão entre 1934 e 1939. O último título estadual do Rio Branco Atlético Clube ocorreu em 2015. Na 14ª posição, temos 2 clubes tradicionais do Brasil, o Coritiba Futebol Clube e o Grêmio Futebol Porto-Alegrense. O Coritiba do Paraná e o Grêmio do Rio Grande do Sul. O Coritiba foi fundado em 1909 e ganhou 38 títulos paranaenses, sendo hexacampeão entre 1971 e 1976. O primeiro título do Coritiba veio 7 anos após sua fundação, em 1916. Ele foi 3 vezes campeão invicto do Campeonato Paranaense e o último título da equipe ocorreu em 2017. Junto com Coritiba, também com 38 títulos ganhos,
né? No caso, 38 títulos gaúchos, temos o Grêmio de Porto Alegre. Ele foi fundado em 1903 e foi heptacampeão entre 1962 e 1968. Primeiro título da equipe porto-alegrense foi em 1921, ou seja, 18 anos após sua fundação. Grêmio já conseguiu ser campeão gaúcho 11 vezes invicto e é o atual bicampeão da competição. Na 13ª colocação, temos o CSA, que é o maior campeão de Alagoas, com 39 títulos. CSA, que é da capital Maceió, assim como seu rival CRB, que foi um dos primeiros clubes a aparecer aqui nessa lista. O CSA tem 39 títulos alagoanos, foi fundado em 1913 e veio ganhar seu primeiro alagoano 15 anos depois, em 1928. O Centro Esportivo Alagoano conseguiu ser tetracampeão 2 vezes na história e é o atual bicampeão alagoano. Primeiro clube que aparece aqui já na casa dos 40 títulos é o Cruzeiro Esporte Clube, o segundo maior ganhador do Campeonato Mineiro. Time de Belo Horizonte, fundado em 1921, que foi pentacampeão mineiro entre 1965 e 1969 e ganhou seu primeiro título 5 anos após sua fundação, em 1926. Tem uma marca incrível de 12 vezes campeão invicto e o atual bicampeão mineiro. Empatados na 10ª colocação dos clubes que mais ganharam estaduais no Brasil, temos o Fortaleza e o Sport Recife. Fortaleza Esporte Clube, de cidade homônima, foi fundado em 1918 e 2 anos depois, em 1920, ganhava seu primeiro campeonato cearense, de um total de 42 até hoje. Foi tetracampeão entre 2007 e 2010 e foi também tricampeão entre 2003 e 2005, ou seja, em 8 campeonatos ele acabou ganhando 7 entre 2003 e 2010. Foi 8 vezes campeão invicto do Ceará e o atual campeão do campeonato cearense. Também com 42 títulos, o Esporte Clube do Recife, fundado em 1905. Foi 2 vezes pentacampeão pernambucano e o primeiro título veio 11 anos após sua fundação, em 1916. Desses 42 títulos, em 4 oportunidades foi campeão invicto e é o atual campeão pernambucano. Na 9ª colocação temos o maior campeão do Amazonas, que é o Nacional, com 43 títulos, Nacional Futebol Clube de Manaus. Foi fundado em 1913 e ganhou seu primeiro campeonato amazonense em 1916. Desses 43 títulos, 4 vezes ele terminou invicto e a sua maior sequência de títulos é um hexacampeonato entre 1976 e 1981. O último título do Nacional no Amazonas foi em 2015. Na 8ª colocação, temos o Clube Atlético Mineiro de Belo Horizonte, com 44 títulos mineiros, é o maior campeão do Campeonato Estadual de Minas Gerais. Foi fundado em 1908 e tem um hexacampeonato entre 1978 e 1983. O primeiro título do Atlético veio em 1915, 7 anos após sua fundação, foi a primeira edição do Campeonato Mineiro. O Atlético já foi campeão invicto 5 vezes em Minas Gerais e o último título do clube no Campeonato Mineiro foi em 2017. Na 6ª colocação temos 2 times empatados, um cearense e um gaúcho, ambos maiores campeões estaduais de seus respectivos campeonatos. Ceará e Internacional têm 45 títulos cada um. O Ceará Esporte Clube de Fortaleza foi fundado em 1914 e tem um pentacampeonato entre 1915 e 1919. Ganhou seu primeiro título 1 ano após sua fundação e já emendou 5 títulos cearenses. Foi 4 vezes campeão invicto e o último título do Ceará, o último título estadual do Ceará foi em 2018. O Sport Club International, tá escrito ali que é de Fortaleza, pessoal, vocês me desculpem, tá? É de Porto Alegre. Foi fundado em 1909 e tem 45 títulos gaúchos, assim como o Ceará. Foi 3 vezes hexacampeão e o primeiro título do Internacional foi em 1927, ou seja,
18 anos após sua fundação. Foi 18 vezes campeão invicto e o último título da equipe foi em 2016. Na quinta colocação, temos o segundo maior campeão paraense, que é o Clube do Remo, com 46 títulos. Time da capital Belém, fundado em 1905, que ganhou seu primeiro campeonato paraense em 1913, 8 anos após sua fundação. Foi heptacampeão, emendando esse primeiro título, depois vieram mais 6, né, entre 1913 e 1919, é a sua maior sequência de títulos paraense, e foi 20 vezes campeão invicto dos clubes listados aqui, é o que mais ganhou campeonatos estaduais de forma invicta, é o atual bicampeão paraense. Com 47 títulos empatados na terceira colocação dessa lista, temos o Paysandu, do Pará, e o Rio Branco do Acre. O Paysandu, de Belém do Pará, Paysandu Sport Club, fundado em 1914, tem 47 títulos paraenses. O primeiro vem em 1920, 6 anos após sua fundação, e após aquela sequência de 7 títulos do Remo. Foi 2 vezes tetracampeão na história e 7 vezes terminou o campeonato campeão e invicto. O último título do Paysandu foi em 2017. Também com 47 títulos. Nessa terceira colocação da lista, temos o Rio Branco Futebol Club. Time de cidade homônima, capital do Acre, fundado em 1919, ano em que já conquistou seu primeiro título acreano. O Rio Branco foi 7 vezes campeão seguido, heptacampeão entre 1935 e 1941. E o último título do Rio Branco foi em 2018. Na segunda colocação da lista temos o Bahia, Esporte Clube Bahia, fundado em 1931, equipe de Salvador. Primeiro título no ano de fundação, 1931, e ele foi 48 vezes campeão baiano, sendo 4 delas de forma invicta. É o atual bicampeão da Bahia e tem como maior sequência de títulos estaduais um heptacampeonato entre 1973 e 1979. Fechando a lista, o maior campeão estadual do Brasil e o único clube com mais de 50 títulos estaduais na história do futebol brasileiro, nós temos o ABC Futebol Clube, de Natal, fundado em 1915, e que já conseguiu 55 títulos potiguares. Junto com o América Mineiro, que foi decacampeão mineiro entre 1916 e 1925, o ABC Futebol Clube de Natal detém também esse recorde de maior sequência de campeonatos estaduais, decacampeão também entre 1932 e 1941. O primeiro título do ABC foi 5 anos após sua fundação, em 1920, e o último título da equipe em 2018. Tá bom, pessoal? Essa foi a lista que eu tinha para vocês hoje, a lista dos 25 clubes com mais campeonatos estaduais do Brasil. Se você chegou até aqui, obrigado pela força, muito bacana. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. E se não se inscreveu ainda, se inscreve aí, deixa o like, tá bom? E a gente se vê aí no próximo vídeo. Um abraço.